Debate Bola 4 Linhas, começa agora o Giro do Fluminense. E o tricolor das Laranjeiras teve hoje o fim de uma novela interna. O atacante Fred confirmou: eu fico no clube. O Fred declarou o seguinte, Fernando Diniz: foram alguns dias de dificuldade. Conversei bastante com a família e reparei alguns gestos. Cheguei à conclusão de que tenho que ficar no Fluminense. Por tudo que aconteceu, vi que não estava sozinho. Pessoas boas do meu lado, a polícia, o Ministério Público, que entraram para apurar o caso. Vi o clube, o sindicato dos atletas, os próprios jogadores. Quero ficar e ficar bem. Vou fazer de tudo para fazer os gols que o Fluminense precisa. Diniz, isso foi uma boa notícia? Olha, foi uma boa notícia, porque o Fred é aquele atacante que preocupa os adversários, né? Tem nome, tem fama, impõe e tem, apesar de estar numa má fase, tem habilidade, sabe fazer gols, enfim, foi uma boa notícia. Agora, é aquela tal história, né? O Fred realmente, ele tá numa fase tenebrosa, tá numa fase muito ruim. E além disso, nesse caso aí do Fred, né, dos caixas, né, da perseguição, ele vai ter que depor a polícia de novo, hein? A polícia encontrou aí, como é que se diz? Algumas contradições, né, no depoimento dele, né, e no depoimento das outras testemunhas do caso, então ele vai ter que depor de novo a polícia, né? Exato. Reza a lenda, a especulação que se tem é de que alguns jornalistas estariam envolvidos nisso. Teriam ligado para torcedores dizendo: olha, o Fred está aqui. Olha, a gente sabe que em qualquer profissão tem mau caráter, né? Claro. Então tem jornalistas mau caráteres também, que querem prejudicar a imagem do jogador. Não só prejudicar a imagem não, Diniz, eu acho que também é querer dar o furo de reportagem. Sim. Eu descobri onde o Fred estava tomando saque. Sim, lógico. E eu acho que isso é de uma... Como é que se diz? Isso é falta do que fazer, né, gente? Falta do que fazer, né? Ou querer mostrar serviço demais, no pior sentido. No pior sentido, exatamente. Lógico. Mas tudo bem, descobri onde o Fred tá, tal, o Fred estava tomando aqui, tudo bem. Descobriu? Liga lá para a redação do jornal ou para a redação da televisão, entendeu? E bota a matéria lá. Ou isso, liga assim, acha que vale? Ou isso, entendeu? Agora, ligar para torcedor ficar cobrando do Fred... Ou dependendo de torcedor, a torcedores e torcedores. Lógico, também tem isso. Tem alguns que são de má vontade, que estão querendo perseguir. Mas se teve jornalista fazendo isso, é porque o jornalista já devia saber que o torcedor já não gostava tanto assim do Fred. Exato. Que ia dar aquilo, né? Exatamente. Que né? Exatamente, que ia dar aquela situação constrangedora. Agora, a gente falando em jornal, a gente tem no jornal O Globo uma entrevista com o Abel Braga na capa do seu caderno de esportes. A manchete da capa diz: não posso punir o time. E aí embaixo, Abel Braga completa 2 meses no Fluminense e precisa resolver a polêmica com o Fred, que deve voltar ao clube, realmente foi confirmado. Mas não há presença confirmada pelo treinador diante do Grêmio. Exatamente, matéria do Jean Amato. Aí vamos a algumas declarações que chamaram a atenção sobre questão de jogador celebridade. O torcedor quer cada vez mais do jogador, quer cada vez mais do jogador que tem o seu lado humano. É jovem, tem dinheiro, tem mulher, tem amante, tem carros e quer conhecer gente. É normal, mas dentro do limite. Olha, Vinícius, eu até concordo com o Abel, só que tem que, se o Fred tivesse feito isso num domingo, depois do jogo, ou numa quarta, ou numa quinta, ou num sábado, logo depois do jogo, ainda vá lá, entendeu? Porque foi depois do jogo, ainda tem tempo para se recuperar para o outro,
tal, mas isso foi numa madrugada de terça para quarta. Sim. Sendo que o Fluminense tinha que jogar na quinta. Sim. Então... praticamente na véspera. Praticamente na véspera. Então é complicado mesmo, entendeu? É difícil. E não é função, já disse aqui, e repito, não é função do jogador fazer isso. E não é função do torcedor correr atrás. Isso é função da diretoria do Fluminense. A quem ele presta serviço. Isso. Agora, com relação também às noitadas e ao treino. Isso aí, inclusive, eu acho que hoje em dia a parte técnica é muito mais apurada. Acho que por isso que as pessoas ficam muito mais perseguidoras. Isso. Sobre as noitadas e os treinos. O jogador joga domingo. No dia seguinte tem vida normal, como eu e você. Pode ter um ou outro que se exceda, mas tem que ter controle. Se chegar sem condição, não suporta o treino. Hoje, no caso, foi quinta-feira aí, essa entrevista, Digão, Márcio Rosário e Marquinhos treinaram com amidalite e um pouco de febre. Se estão assim, eles treinam por quê? Porque gostam de estar no grupo. Eu concordo em gênero, número e grau com o Abel Braga. E você vê, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, né, no Flamengo, quando ele vai para a noite, né, ele tem que treinar no dia seguinte, ele não consegue Claro. treinar no mesmo ritmo dos companheiros. Isso aí hoje em dia qualquer jogador é assim. Lógico. Agora ele falou sobre o fato de torcidas organizadas estarem dentro do clube. Olha, se esse é o processo, é porque foi aceito pelos dois lados e eu não sei como vai ser quebrado. Receber o torcedor de uma organizada é uma coisa. Não pode invadir treino. Nas Laranjeiras eu não deixo nem dirigente entrar em campo. Só se eu chamar. Olha, Abel, concordo com você em gênero, número e grau com relação à torcida organizada. Entendeu? Eu acho o fim da picada a torcida organizada receber ingresso de graça. Terrível. Terrível. Tem torcedor que vive disso. Entendeu? Em qualquer clube. Entendeu? E até porque é um prejuízo para o próprio clube. Claro. Entendeu? Porque o clube paga um preço tal pelo ingresso, entendeu? Para dar ingresso para a torcida. Exato. Entendeu? E quando, por exemplo, vamos lá, de 45 mil, que é a capacidade do Engenhão, né? Isso. Você pega 20 mil e dá para as torcidas organizadas, você não vai ter lucro nunca. Exatamente. Entendeu? Acho isso um absurdo, o fim da picada. Agora, com relação a dirigentes entrarem em campo, aí, meu amigo, aí eu já não concordo tanto assim com você não, porque você é empregado do clube, né? Bom, não manda em nada, né? Mas pelo menos não manda tanto assim, né? Se ele se mantém no Fluminense é porque a diretoria tricolor, principalmente o Peter Simpson, que ele disse que é um gentleman, então quer dizer que entendem isso e eles concordam. Não, lógico. E se eles concordam, tudo bem. Agora com relação à pressão por resultados, ele disse que é como os outros treinadores, e a diferença é que ele gosta do Fluminense e o Fluminense gosta dele. Aí ele fala, mas isso não significa que eu vou ser eterno aqui. Eu acho que todos os treinadores também pensam assim. Eu acho uma postura bastante legal do Abel, sabe? Porque o problema é que o tempo deve ensinar esses treinadores que eles não são eternos, né? Eles devem começar a carreira se achando, né? Achando que eles vão ficar muitos anos num clube e logo são demitidos, né? Principalmente aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. Você vê que na Inglaterra, por exemplo, o Alex Ferguson está há 25 anos no Manchester United, o Arsène Wenger está há muitos anos também no Arsenal. Exato. Né? Enfim. Mas o nosso querido Abel, né? O Abel e outros treinadores já estão mais do que ligados nessa história de demissão de treinadores. Eles sabem que, infelizmente, essa é uma prática comum aqui no Brasil. O próprio Abel já tinha treinado o Fluminense anteriormente. Sim, em 2005, no ano que o Fluminense começou muito bem, mas terminou mal, né? Tanto é que estava bem, que era, se não me engano, foi líder no Campeonato Brasileiro. Foi sim. E caiu para fora da zona da Libertadores, inclusive na última rodada.
Exatamente. Num confronto direto com o Palmeiras, né? Outro assunto aqui que botaram em pauta foi a goleada que o Fluminense sofreu pro Lanterna do Campeonato América Mineiro. Aliás, sobre isso, que foi um assunto, houve uma expressão de um jornalista daqui do Quatro Linhas que os tricolores e alguns torcedores de outros clubes também não gostaram. A gente falou claramente sobre isso no Giro Geral. Por favor, vocês acessem e ouçam lá a nossa nota, né, de resposta, né, a essas notas, né? A sucessão de e-mails que aconteceram. Isso. Agora, sobre a goleada por América Mineiro, ele disse, eu não falei pra ninguém isso, mas nós sentimos demais fisicamente o jogo com o Internacional nesse último domingo, diante do América Mineiro. Não é pra justificar nada, porque a atuação foi horrorosa, mas eu também sinto a pressão junto com eles. Em campo, eu tô nervoso, gordo, pareço um louco, tomo homeopatia, minha mulher não me reconhece. É que eu sofro pela relação com o clube. Olha, essa sequência de jogos, quarta, domingo, quinta, domingo, quarta, sábado... Contra o Inter foi quinta-feira. Quinta, domingo, você tem sexta e sábado só para se recuperar. É muito difícil mesmo. Muito difícil. Ainda mais se foi um jogo muito desgastante, né? Como foi o caso com o Inter. Como foi o caso. Então realmente é muito complicado mesmo. É muito complicado. Agora no caso, outro assunto que chegou em pauta foi a preferência pelo Fernando Bob ou pelo Valência. Uhum. O Valência eu gosto de usar como vou usar agora, na primeira função do meio de campo. Aí com relação ao Fernando Bob ele fala, mas qual é o problema do jogador vindo de Xerém? Temos que ter jogador de base no time. O problema Abel, o problema é que ao usar o Fernando Bob, você está dando bobeira, né? Porque o Fernando Bob não é um grande jogador, longe disso, né? Ele tem atuado muito mal pelo Fluminense. Tem jogado mal. Agora, o Valência não, o Valência é muito bom jogador. Deveria ser usado com mais frequência mesmo. Sim. E aquela tal história, o Fluminense tem que usar o Diogo. Que é outro garoto vindo de Xerém, né? Exatamente. Grande jogador, aliás. Exatamente. Jogador com muito potencial. Agora com relação ao Souza, que você disse que é a sarna que o Fluminense se arrumou para se coçar no início. O Souza faz jogos bons e outros mais ou menos. Tá pagando o mesmo... Ele tá conseguindo enxergar jogos bons no Souza, né? Jogos bons no Souza. Tá pagando o mesmo preço que o Conca pagou por ser o único armador do time. Mas não tem problema. Desde que eu cheguei aqui, ele não se machuca e faz várias funções para o time. Ele não é um organizador nato. Nesse momento não tem outro jogador para a função. Rapaz, como diria o Enio Andrade, treinador antigo, lá das antigas, né? O jogador perguntou para ele perguntou para o jogador, você joga onde? Eu jogo nas 11. Então você não joga nada, meu filho. Então parece ser esse o caso do Souza, né? Mas o Souza realmente ele tem esse mérito, né? De não se machucar. Machucou pouco ao longo da carreira, né? Acho que não machucou mesmo não, ainda no próprio Fluminense ele não machucou não. Esse é um mérito muito grande dele, né? Mas realmente o Souza tecnicamente não é um grande jogador não. O problema, aí o Abel é muito feliz nessa declaração, é que ele é o único armador no meio de campo, né? Ainda mais que o Martinúcio ainda não estreou. Exatamente, o Martinúcio, que aliás, notícia aí, né, para o torcedor do Fluminense, Martinúcio está para estrear agora jogo do Grêmio, né? Quem sabe não possa render logo de cara. Quem sabe ele pode fazer o que ele fez pelo Penharol, né? Agora, convenhamos, torcedores do Fluminense, não vamos jogar tudo nas costas do Martinúcio. Não. Ele está entrando em campo ainda. Há realmente a expectativa, o Fluminense está muito órfão do Conca, mas não vamos esperar um novo Conca. Vamos ver qual é o potencial do Martinúcio. Porque se tem uma função que o Souza exerce um pouquinho melhor, é de terceiro homem de meio campo. Exato. Agora, sobre a falta do Conca, o Abel também falou, disse que sentimos muito a saída do Conca até hoje, claro, mas eu não tinha o direito de pedir para ele ficar, porque era uma proposta imperdível para o jogador.
impossível de acontecer de novo, ainda mais que ele não vinha em um bom nível esse ano. Eu gostei dessa declaração. Aliás, eu gostei muito da entrevista toda do Abel, por enquanto. Porque o Abel está sendo bem sincero aí nessas declarações dele. Realmente, a proposta deve ter sido muito volumosa, né? Exato. O dinheiro da China realmente está com uma economia pujante, né? Exato. Agora, sobre a presença do Deco, ele falou que para o grupo é um jogador essencial. Ele disse assim: gostaríamos de mantê-lo no grupo, mas dentro do clube costumam dizer que ele não tem salário baixo. Para mim o que interessa é se tem qualidade. Tem! Então eu quero pro time. E o Deco não é só importante para o grupo, né? É importante tecnicamente para o time. Exato. Nesse momento então que o Conca tá fora, saiu, o Martinucci ainda não estreou, essa entre-safra seria fundamental. Principalmente para o Fluminense parar de oscilar tanto. Parar de perder ou ganhar, né? Exatamente. Sobre a relação com o patrocinador, só finalizando a parte do Abel, eu escuto tudo, mas o meu time ninguém escala. Que nem o João Saldanha falou, né, pro presidente Médici, né, que eu escalo os jogadores, você escala o ministério, né? Bom, mas eu concordo com o Abel nesse sentido também. Ele falou que às vezes o jogador de nome vem te atrapalhar. Aconteceu isso em 2005. Mas o Celso Barros, ele tem amor pelo clube. Chegou aí de jatinho para Minas Gerais e o jogo com a América. Opa! Então, o problema é que amor demais às vezes também complica, né? Exato. E o problema é que o Celso Barros, ele montava, né, até bem pouco tempo atrás, uma seleção a cada 6 meses, né? Exatamente, a gente sempre disse isso. Mas agora não, agora melhorou. Tá agora tentando botar uma rédea bem curta nele. Agora, diante do Grêmio, o técnico Celso Roth, técnico gremista contratado recentemente, ainda tem 2 dúvidas. O Lúcio e o Leandro ainda vão saber no sábado se vão estar aptos para jogar. Você acha que o Grêmio fica mais complicado se eles puderem? Se eles puderem jogar? Sim. Vai ficar um pouco mais difícil de se jogar contra, né? Porque o Lúcio vem jogando muito bem e o Leandro é o Neymarzinho de lá, né? É um jogador habilidoso. É um jogador bom jogador o Leandro, sim. Agora mas principalmente o Lúcio vem em boa fase. Exato. Também acho que o Lúcio é o jogador mais temível desses aí, embora o Leandro seja bem interessante o futebol dele. Exatamente. Há grande chance do Brandão estrear no ataque. Brandão, rapaz, aquele que foi lá atrás do Coritiba. Ele mesmo, estava no exterior. No Olympique de Marseille. Exatamente. Você acha que com o Brandão, a zaga do Fluminense tem que temer mais? Olha, o Brandão é um bom atacante. E a zaga do Fluminense, que já não é lá essas coisas, né? É bom que a gente diga isso, porque quem tem Márcio Rosário, meu amigo, não precisa de adversário. Não precisa. Pode até jogar com Lins e Júnior Viçosa o ataque do Grêmio, né? Que aí é complicado. A zaga do Fluminense tem que temer, né? Mas agora falando sério mesmo, o Brandão é um jogador temível, sem dúvida nenhuma. E as ausências do Douglas e do Rafael Marques? Boas pro Fluminense. Assim, o Douglas, quando tá nos dias de acendimento dele, ele é muito bom jogador. Ele oscila muito também. Ele oscila muito, é muito ao estilo Alex, né? Isso. E principalmente o Douglas. O Rafael Marques, a gente conhece bem aqui do Rio, né? Que ele era do Botafogo. Exato. Ele não é tão bom assim. Ele é um jogador, eu acho que pra zaga que o Grêmio tem ultimamente, ele é até um jogador importante. Pra você ver como é que tá a situação gremista. Exatamente. O Grêmio ainda tá numa situação delicada. Eu acho que o Fluminense talvez, como você mesmo falou, né, no bloco do Giro Geral, Diniz, o Grêmio não tá tão temível no Olímpico por enquanto, não. Eu acho sinceramente que o Grêmio não tá, assim, em relação a time, o time do Grêmio já não é mais aquela coisa, não. Aliás, já há muito tempo, né? É verdade. Os tricolores carioca e gaúcho se enfrentam, jogo às 6h30,
lá no Estádio Olímpico. E o Giro do Fluminense vai chegando ao fim, mas ainda há tempo para o recado final de Fernando Diniz. Vai lá, Diniz. Bom, meu recado final vai para o Abel Braga. Abel, gostei muito da entrevista, viu? E espero sinceramente que você saiba o que fazer com a entrada do Martinucci no time. Sem dúvida. No meu recado final, fica a expectativa de que com o Fred ficando, fiquem também os gols tricolores, que os gols tricolores retornem. Que os gols saiam, né, em grande quantidade, né? É verdade, que o Fluminense está com ataque, situação bem delicada, só 15 gols em 14 jogos, a média está bem complicada. Mas andou subindo, né, porque o Fluminense fez 4-0 no Ceará e 2-0 no Inter, né? É verdade. Bom, o amistoso da seleção brasileira, o giro dos brasileirões, as vitórias de Botafogo, Fluminense e Vasco pela Sul-Americana. Tudo isso você ainda vê no nosso programa, nos outros vídeos do Debate Bola 4 Linhas. Vídeos que você pode acessar via YouTube, no canal youtube.com/blog 4 linhas, o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 linhas, ou você também pode acessar diretamente do nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. Só que dessa vez o 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 linhas, a comunicação está no ar.